Você sabe que tem entidades, espíritos que cuidam dos fenômenos da natureza? Não sabia? Vamos ver agora aqui. Encontro com Kardec. Programa de divulgação e estudo da doutrina espírita. Olá, seja bem-vindo ao canal Espírita Fraterno. Nós estamos dando continuidade semanalmente, toda quarta-feira, ao Encontro com Kardec. Hoje, o Encontro com Kardec número 42. Nós vamos estudar, são poucas questões, da 536 a 540, que fala especificamente dos fenômenos da natureza. Se existe ou não espíritos que cuidam dessa parte, que cuidam desses fenômenos. Isso é muito interessante. Mas olha, antes de qualquer coisa, não esqueça. Aquela pausa no vídeo, faz a sua prece pedindo a presença de bons espíritos para acompanhar esse estudo com todos nós. Depois volta e continua o estudo. E, evidentemente, não se esquece, se não for inscrito, se inscreve no canal e deixa aquele joinha para poder o YouTube entender que você está gostando do trabalho que a gente está fazendo. Sempre deixando claro que esse trabalho é feito no sentido de propagar a doutrina espírita, de levar essa informação ao maior número de pessoas possível. Vamos dar uma olhadinha no estudo agora? Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Perguntas 536 a 540. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? Tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Esses fenômenos sempre têm o homem por objeto? Algumas vezes, eles têm o homem como razão imediata de ser. Na maioria dos casos, entretanto, têm por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto como em todas as coisas. Porém, sabendo que os espíritos têm a ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerciam certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Evidentemente, e nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Olha o detalhe dessa questão da 536. Fala sobre se é um caso fortuito, se esses fenômenos acontecem por um caso fortuito. Bom, em primeiro lugar, acho que todo mundo sabe que fortuito quer dizer por acaso, né? Sem uma razão, sem uma causa específica. E a gente precisa sempre deixar claro, com toda a doutrina espírita, em todos os momentos, deixar isso muito claro. Aliás, não só a doutrina espírita, mas especificamente a gente fala sobre isso, de uma religiosidade, de uma forma geral, de que o acaso não existe. Um acaso não pode produzir efeito algum. O nada não pode produzir efeito algum. Então, se a gente entendesse que o acaso poderia, um caso fortuito poderia estar dando origem a alguma coisa, nós estaríamos sendo totalmente materialistas, esquecendo completamente a interferência direta de Deus em qualquer assunto. Então, isso precisa ficar, assim, muito claro, essa questão de que caso fortuito, acaso, não existe. Então, evidentemente, que tudo isso tem uma causa específica, uma causa inteligente, né? A gente pensar o seguinte, a harmonia da natureza precisa existir em todos os sentidos. Se a gente imaginar que o ser humano, a humanidade está na Terra, dizem os estudiosos, entre 250 e 350 mil anos, né, que a gente surgiu aqui, o Homo sapiens, né, a humanidade surgiu na Terra, você imagina que, segundo também os estudiosos,
A Terra tem na faixa de 4 bilhões de anos de existência. Ué, e o que estaria acontecendo nesses 3 bilhões e 700 mil anos antes do homem aparecer aqui na Terra, antes da humanidade aparecer aqui na Terra? O que estaria acontecendo? A Terra está em constante formação. Então tem muitos fenômenos da natureza que acontecem pela própria natureza física do planeta, em que vai se acomodando, em que durante tanto tempo se acomodou nos continentes, na era glacial, tudo. Eu não sou entendido neste assunto, no caso de geografia, de geologia, mas a gente sabe que essas coisas acontecem. Um tremor de terra, por exemplo, quando há uma acomodação daquelas placas tectônicas, né? No Brasil quase não tem, porque o país inteiro está praticamente dentro de uma placa só. Então, quando você tem um país que está dividido entre elas, há um tremor lá no subterrâneo, não sei quantos mil metros de profundidade, evidentemente que isso repercute aqui em cima, né? Acaba acontecendo essa modificação na Terra e ela treme. Então isso acontece, os terremotos, acontece os maremotos, são fenômenos da natureza, em que a chuva incessante também, uma chuva muito forte, nada mais é do que a evaporação da água, principalmente a água do mar. Então ela acaba caindo, quando é calor demais, sobe muito vapor, fica a nuvem muito pesada, descargas elétricas, aí também já é outro fenômeno que eu já não entendo exatamente como é que funciona, mas nós sabemos que são fenômenos naturais. Eles ocorrem pela natureza, porque a Terra, o planeta, precisa se modificar, precisa se adaptar sempre. Agora, evidentemente, nos ensinam os espíritos benfeitores, no Livro dos Espíritos fica muito claro, nessa questão inclusive, que é perguntado e respondido, existe uma ação direta dos espíritos superiores, espíritos benfeitores, que cuidam desses aspectos da natureza. Então vai dizer assim, existe finalidade para tudo? Sim, existe espírito para tudo. Inclusive, benfeitores para cuidar da natureza. São espíritos elevados que estão cuidando das condições climáticas do planeta. Mas não são eles que fazem a execução em si de alguma coisa. Utilizam-se de espíritos inferiores um pouco e que os auxiliam nessa tarefa, nessa empreitada. Então, de qualquer maneira, resumindo essa questão, existe sim espíritos superiores, benfeitores, que cuidam, tratam de todo o aspecto da natureza de uma forma geral, dos rios, das florestas e tal. Isso é assim que funciona, porque tudo tem uma utilidade. Se precisa que haja um maremoto em tal lugar por um desencarne coletivo, como já aconteceu e passado recente, os espíritos podem atuar nesse sentido. Eles não vão fazer a Terra tremer. Falamos isso no estudo anterior. O espírito não vai bater na Terra para fazer ela tremer, mas vai, de alguma forma, induzir as pessoas de irem para aquele local para que possa acontecer aquela expiação, por exemplo, ou aquela prova que estariam passando ali. Essa é a questão 536. Vamos ver a 537? A mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitem o interior da Terra e que presidam aos fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos e os dirigem, conforme suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fatos e os compreendereis melhor. Olha só, aqui na 537, a gente praticamente entende, porque antigamente
era preciso justificar tudo o que acontecia na vida. E as pessoas, hoje tem muita gente que não entende tanta coisa, a gente não entende nada, nós vamos ver isso adiante um pouquinho. Imagina, lá dos primórdios da humanidade, e não precisa muito não, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, em que os povos, eles criavam o conceito de deuses, como está dito nessa questão, para justificar certos fenômenos. Então, os raios, os vikings, por exemplo, quem tomava conta dos raios era o deus Thor, que era o deus do trovão, né? E daí para frente, dos mares era o deus Netuno, e eu não sei exatamente totalmente a mitologia, nem a grega, nem a romana, mas, de toda forma, havia essa intenção para quê? Para explicar os fenômenos. E os sábios, entre aspas, sábios, aqueles que se diziam intermediários dos deuses, sacerdotes, né? Se tratavam assim, oráculos, muitos se utilizavam, inclusive, desse tipo de postura para comandar as pessoas, para comandar o rei, lá, o comandante daquilo tudo. Por quê? Eles se intitulavam os comunicadores com os deuses e diziam, olha, isso vai acontecer. E muitos deles eram médiuns. Muitos deles recebiam realmente as informações dos espíritos benfeitores, naquela de assoprar no ouvido, e dizendo assim, olha, isso pode acontecer, vai acontecer um terremoto ali, na semana que vem vai dar uma seca, segura os alimentos, guarda alimento, porque vai ter uma seca. Tal. Isso acontecia sim, só que eles não entendiam dessa forma, não tinham nem ideia de que eram espíritos benfeitores que estavam ali ajudando aquele povo a progredir. Então, eles utilizavam os nomes de para justificar esses fenômenos. Então, é nesse sentido. Agora, como também diz aqui a questão, não existe um lugar específico em que morem os espíritos. Os espíritos superiores, os espíritos inferiores, os que cuidam da terra, os que cuidam da floresta. Não existe um lugar circunscrito no universo em que vivam os espíritos. Eles estão. Podemos dizer assim, os espíritos estão em outra dimensão, diferente da nossa. Tanto que a gente não consegue vê-los, mas eles não estão embaixo da terra, não estão no espaço, não estão na lua. São Jorge está na lua, né? Esse tipo de coisa, para nós, os espíritas, isso não existe de forma nenhuma. E os espíritos é que nos informam através de diversos relatos nesse sentido. Então, os espíritos superiores, onde estiverem, já falamos disso também em outros estudos, em outros encontros com Kardec, que onde eles estiverem, eles estão monitorando os seus protegidos. No caso, quem protege o nosso planeta é Jesus, não importa onde ele esteja. Isso não carece de saber, até porque a gente também não tem nem condições de entender como é que isso se passa. Mas é assim que a coisa funciona. Então, nós sabemos que eles não têm um lugar específico, conforme diz ali o texto, né? Vamos à questão 538? Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam categoria à parte no mundo espiritual? Serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão ou que o foram. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenhem. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos como entre os homens. Vamos lá. Conforme os espíritos nos informam, esses espíritos que executam diretamente a tarefa de apoio, né, nessas manifestações da natureza, eles podem já ter encarnado, seus espíritos superiores, já podem ter passado aqui pela Terra, ou ainda podem vir a encarnar na Terra. Tudo depende do grau de elevação em que eles estejam. Então, os espíritos que, vamos dizer assim, os operários que pegam a mão na massa mesmo, eles são espíritos mais inferiores. Lembra da escala espírita, que nós já passamos aqui também, em encontros anteriores? Falamos sobre a escala espírita. Então, os espíritos benfeitores,
que comandam, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, uma linguagem bem popular, eles comandam a operação que tem que fazer, eles comandam esses espíritos que são subordinados, que são espíritos menos adiantados, eles são inferiores, né? E esses espíritos que vão fazer esses fenômenos podem, inclusive, nunca ter encarnado. Eles podem realmente nunca terem chegado aqui na Terra, estarem em fase de vir para a encarnação, entre uma encarnação e outra, entre uma passagem de uma elevação de um espírito para o outro, de um nível na escala espírita para o outro, dos inferiores, evidentemente, que é o que nós estamos falando. Então, fica muito claro que os que executam, como eles disseram ali, essas tarefas materiais são os espíritos inferiores. E os que comandam são benfeitores, porque senão não teriam condições de chegar a isso. São espíritos superiores. Não teriam condições nenhuma de exercer esse tipo de atividade. Vamos seguir com o estudo? Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou ele se reúne em massa para produzi-lo? Reúnem-se em massas inumeráveis. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletido? Uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Figurai essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, dos quais são agentes mesmo de forma inconsciente. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Como nós falamos aqui na questão até anterior, adiantei um pouquinho o assunto, existe uma equipe para produzir os fenômenos. Isso fica muito claro aqui na questão 539. Essas equipes, esses espíritos, são espíritos de um perfil inferior, comandados por equipes de maior elevação, no caso, espíritos superiores. Agora, é interessante que na questão 540, os benfeitores nos fazem uma comparação de espíritos de uma certa forma, que têm, não bem espíritos, mas de seres que têm a vitalidade. Ele tem uma espécie de instinto para fazer determinadas coisas, como a formiga, por exemplo, mas não tem, eles têm um princípio vital, tem alguma individualidade nesse sentido, de manifestação para ele mesmo, mas não tem inteligência, não tem livre-arbítrio. Então dá o exemplo desse, onde ele fala em miríades, né? Então, o que ele está se referindo ali são os corais, por exemplo, no mar. Então, você já viu, já teve a oportunidade de ver recifes de corais? São verdadeiras muralhas, são verdadeiras, montanhas, inclusive tem ilhas formadas de corais. E nada mais são corais do que seres vivos. Então, como é que eles fazem aquilo? Do nada? É o nada que esses moiras vão fazer? Não. Eles são orientados, aglutinados por espíritos superiores. Então, essa é a definição. Esses benfeitores organizam esses seres mais inferiores
para desenvolverem esse trabalho. Como outras coisas da natureza nossa e tantas outras coisas. Como, vou dar um exemplo aqui do muro de arrimo, que é aquelas plantas que ficam em encostas. Aquelas plantas estão ali porque senão a encosta desaba. A terra pode desabar. Então, os espíritos muitas vezes conduzem os seres, no caso as plantas, que evidentemente só tem um princípio vital, para se reproduzirem ali para segurar aquela encosta. Significa o quê? Existe uma utilidade prática nesse sentido. Quer dizer, eles não estão ali do nada, não estão ali por nada, de forma nenhuma. Tem um propósito, né? Inclusive até uma informação também passada pelos benfeitores. Eu já fiz até um vídeo sobre isso, que vocês podem até, se quiser passar um card aqui em cima, no alto da tela, que vocês vão ver, que fala sobre os elementais. Os espíritos elementais são esses espíritos benfeitores da natureza e que muitas vezes aparecem para as pessoas, os que comandam, e muitas vezes aparecem até os inferiores, que já têm até uma formação corpórea, mas nunca encarnaram aqui e não têm livre-arbítrio. Era o que antigamente se dava o nome de gnomo, de fada, de elfos, esse tipo de coisa. Em toda a história da humanidade, sempre existiram esses seres. Chamavam de diabretes, não sei o quê. Uns diziam que era coisa do mal, outros diziam que as fadas. Quer dizer, são seres conduzidos, organizados por espíritos benfeitores, que são os elementais. E esses benfeitores estão sempre, o tempo todo, ajudando o desenvolvimento da humanidade. E como dizem ali os espíritos, eles vão chegar ao ponto de chegaram esses seres a manifestações materiais e vão chegar ao ponto também de manifestações morais, quando já tiverem o desenvolvimento, o que a gente chama de hominal, né, para ter o livre-arbítrio, que é a nossa inteligência. É nossa não quer dizer que nós somos muito inteligentes, mas a inteligência do humano, né, para poder desenvolver onde tem já o livre-arbítrio. Essa é que é a informação, porque, como dizem também, os espíritos também disseram nessa questão, a gente vai do átomo ao arcanjo. Significa que a evolução é perene, é constante, sempre. Nós vamos evoluir sempre. Um átomo, um simples átomo, hoje já tem partículas menores do que o átomo, um dia vai ser um arcanjo. Isso é o que os benfeitores nos indicam. Nós, em algum momento na eternidade, que pode ter sido há 1 trilhão de anos, 1 quatrilhão de anos, e não importa quando, nós também já fomos seres inferiores e viemos progredindo de alguma forma. Ainda somos um pouquinho inferiores aqui na Terra, mas a gente tem fé que, com a ajuda da espiritualidade, principalmente sob o comando da batuta de Jesus, nós vamos partir para melhores caminhos e para a evolução que não para. Nesse ponto, falando de Jesus, inclusive nessa questão, mais uma vez, a gente tem a informação onde termina a resposta da questão 540, em que ele diz mais uma vez que nem tudo está revelado para nós. Nós não estamos preparados para conhecer todas as nuances do universo. Um dia estaremos, quando formos, um dia, espíritos superiores. Isso está muito claro, de uma certa forma, de uma forma geral, nesse estudo de hoje. Agradeço imensamente vocês estarem até aqui. Peço que não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal. Se entender que esse vídeo, de alguma forma, pode ajudar alguém, compartilhe essa informação para que outros também tenham acesso. Muito obrigado por estar aqui. Espero encontrá-los novamente na próxima semana no Encontro com Kardec 43. Não esqueça de fazer, agora, quando encerrar o vídeo, a sua prece final. Fique na paz.